Em Canoas, integrantes de facções criminosas ameaçaram e até mesmo assaltaram socorristas. No município de Arroio do Meio, pessoas foram flagradas saqueando lojas. Em Porto Alegre, criminosos foram presos depois de saquearem residências que precisaram ser abandonadas. Na rede social TikTok, uma militante do PT teve a conta banida depois de zombar das pessoas que estão sofrendo aí com as chuvas. Eu acabei de ver os bolsominions tudo sendo carregados pela enchente lá do Rio Grande do Sul. Não, gente, não aguentei não. Pois é, Piotr, ao mesmo tempo que a gente acompanha aí tantas iniciativas de solidariedade, de gente tentando fazer o bem, de socorrer, de salvar vidas, a gente também tem que noticiar aí fatos lamentáveis, né, de saques e assaltos no meio dessa tragédia aí no estado. Ações de ódio de marginais e discurso de ódio daquela moça ali que perdeu a conta agora, né? É inacreditável como alguém quer rememorar questões políticas ou eleitorais num momento de tragédia, ou se aproveitar da tragédia para saquear. Mas vamos lá, eu prefiro me concentrar e, claro, a polícia já está se concentrando nessa gente. A gente viu ali, um deles estava sendo preso, levou um safanão de um cidadão de bem. Aquilo é a prova de que o brasileiro enxerga o que está acontecendo no país. É bom que as autoridades parem de imaginar que o brasileiro tem memória curta, que o brasileiro não está vendo nada, que ali é nada. Essas bobagens todas que contaram para você desde os anos 70 nesse país, esqueçam de todas essas bobagens. O Brasil real sabe o que está acontecendo. Está ali. Bom que a polícia está cuidando dessa situação. Bom também que a rede social percebeu um discurso de ódio abjeto, nojento, asqueroso. Bom, e por aí vai. Mas eu só vou voltar ao assunto anterior, Paula, se me permite, em relação à questão do Exército. Vamos tomar pelo valor de face do que disse o Exército em relação a querer organizar melhor a ajuda de todas aquelas pessoas. Como também é preciso tomar pelo valor de face o desespero do cidadão em querer ajudar, ou todos os donos de botes e barcos que estão ali. Sabe por que aquele cidadão está assim? Em que pese o fato, vamos imaginar isso como um fato, que o Exército percebeu ali que precisava organizar essa ajuda. Em momentos como esse, há muito voluntarismo do bem, as pessoas estão desesperadas e o Exército estava tentando fazer o melhor. Vamos tomar a história como a gente recebeu essa nota oficial do Exército. Mas sabe por que as pessoas estavam desesperadas? Porque nós estamos vendo desde quinta-feira, primeiramente, um presidente da República que foi lá e voltou para Brasília. Não existia nenhum lugar do país, nenhuma unidade da federação que merecesse mais atenção do que o Rio Grande do Sul desde quinta-feira. O presidente foi lá e voltou para Brasília, pressionado pelos fatos que não cedem, os fatos não cedem, voltou no domingo com essa comitiva aí que o Silvio mencionou. Mas de quinta até agora, um governo de quase 40 ministérios, um governo deste tamanho, que adicionou de dívida pública 1 trilhão a mais na dívida pública do país. Ninguém chegou com uma ideia pronta. O cidadão, óbvio que se desespera, porque cada minuto numa tragédia dessa pode representar uma vida perdida, pode representar uma oportunidade perdida de tentar resgatar alguém que, lamentavelmente, pode incorrer em mais uma morte. O Brasil mostrou claramente, apesar dos esforços e do preparo dos grupos de defesa civil pelo país, dos bombeiros que fazem trabalho gigantesco no país todo, mas o país está demonstrando a ele próprio que, como nação, ele não tem um plano de contingência e equipes especializadas, rápidas, com rápida mobilização para poder resolver problemas como esse e socorrer pessoas. Um país desse tamanho não pode não ter isso. Não tem o direito de não ter um plano de mobilização rápida, um plano de contingência. Um país desse tamanho não pode ter todas essas equipes e não conseguir, num momento como esse, em que o drama maior está concentrado num único estado da federação, não conseguir fazer rapidamente isso. E não dá para o governo ir na quinta, voltar, no caso do presidente da República, voltar no domingo, e não chegar com nenhuma ideia criativa, capaz, competente, eficiente, para no mínimo dar esperança às pessoas e reduzir esse desespero de quem está tentando salvar o seu semelhante, o cidadão de bem. O brasileiro paga imposto, e paga um imposto muito alto nesse país, que é para ter serviços de volta, ou no mínimo para ter pelo menos gente competente no governo com ideias boas, factíveis, reais, que funcionem.
eficientes. E esse é o problema, o cidadão não está encontrando nada. Aí ele tenta, obviamente, nesse voluntarismo desesperado, para tentar salvar o semelhante, seja ele quem for, mas que está numa situação muito pior ali, está numa situação de desespero. Esse país não tem o direito mais de postergar a criação de programas nacionais para agir justamente em situações como essa. Acho que as evidências estão claras. E os fatos não vão embora, eles não cedem. Os fatos vão continuar.